Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos então nosso segundo bimestre, disciplina de administração de varejo e serviço. Nós vamos começar a falar então um pouco sobre essa questão de varejo hoje, nessa aula presencial remota do professor Regioli, onde a gente vai entender um pouco essa questão do conceito de praça e essa questão do canal de distribuição, beleza? O que é o composto de praça na verdade? O composto de praça, na verdade, ele significa todas as atividades na qual uma empresa utiliza para fazer com que seu produto ou seu serviço, no caso isso, fique disponível para o consumidor final, beleza? Ou para uma organização. Daí vai depender do que você quer, se você quiser trabalhar B2B ou B2C, depende daquilo que você quer. Mas essa é a grande sacada, é fazer com que seu produto, seu serviço seja disponível para o consumidor final. E aí, lógico, o varejo ele tem uma importância surreal nisso, tá? Tem um trecho aqui que eu particularmente gosto muito, muito mesmo, assim, que eu acho que é extremamente real, né, extremamente atual, na verdade, que foi dito pelo Kotler na década de 60, onde ele diz que existe todo um processo, a gente vai entender esse processo na aula de hoje, de distribuição, tá, de mercadorias, mas não é fácil tudo isso acontecer, beleza? Principalmente pela imensidão do nosso país, de transporte, de armazenamento e etc. Mas o que eu acho interessante aqui que o Kotler fala? Que a troca, vamos colocar aqui, ó, o processo de troca, ele só vai acontecer se o produto estiver no lugar certo, no momento certo, mas quando nós, consumidores, desejamos realizar essa compra, tá? Então não adianta você ter um produto muito bacana, ter pulverizado ele, se você não preparou o seu consumidor para adquirir esse tipo de produto, tá? Então ele só vai adquirir, na verdade, quando tudo isso acontecer. Exemplo clássico, a gente sempre diz, a maioria não se lembra, mas o bis branco, que ele cabe aqui muito bem. Eu gosto muito de exemplificá-lo, porque o que aconteceu? As pessoas colocaram esse produto no mercado, desculpa lá, que colocou no mercado, as pessoas começaram a procurar, e o que aconteceu? De repente, através da sua procura, ele sumiu do mercado. E aí, lógico, né, até produzir, até tudo isso acontecer, o produto demorou um tempo. E quando ele demorou e voltou para o mercado, as pessoas não queriam mais ele. Então é isso que a gente fala, o produto tem que estar no momento certo, na hora certa, mas quando nós, consumidores, desejamos adquirir ou fazer esse tipo de compra, ok? O que é o composto de praça? Então, para a gente continuar a entender um pouquinho mais sobre tudo isso, perdão. Os profissionais de mercado, não só os profissionais de marca, eles vão administrar esse composto para realizar trocas no mercado no momento adequado. Então, a gente sempre vai pensar que esse ciclo como funciona? Começa com o produto, beleza? Mas a troca só vai acontecer, como a gente disse que o Kotler relatou, se o produto estiver no lugar certo, no momento certo, quando o seu consumidor desejar comprar. Atender essas condições não é fácil. Os consumidores estão espalhados por todos os lugares no Brasil e no mundo, diversas áreas geográficas, diversas formas de pensar, diversas formas de agir, diversas formas comportamentais. Então, o que você tem que pensar? Que além do transporte, você tem que armazenar e entregar esses bens aos seus consumidores, tá? Serviço, a gente sabe, a gente trabalhou muito a questão do primeiro bimestre, eles não são estocáveis. Então a empresa deve estar instalada, vamos dizer assim, prestadora de serviço, onde o consumo irá acontecer. Então você viu que não é fácil atender esse tipo de demanda, atender esse tipo de situação, tá? Por isso nós trabalhamos essa questão do canal de distribuição. O canal de distribuição nada mais é do que um conjunto, vamos dizer assim, não é algo isolado, ele trabalha de uma forma conjunta entre uma organização, pessoas e aí uma série de recursos que estão inclusos, um prédio, um estoque, um equipamento diferenciado, um caminhão para fazer esse transporte e toda essa forma que vai acontecer, né? O processo que tudo isso acontece. Se você conseguir fazer tudo isso acontecer, os seus produtos e seus serviços vão estar disponíveis para os consumidores no momento na qual ele realmente deseja adquirir, ok? E quais são as funções desse canal de distribuição? A primeira é simplesmente informar. Então é você juntar e distribuir todas as informações que você recebeu através de um programa de pesquisa de marketing, né? Ver quais são as forças que estão dentro desse ambiente e ver o que isso pode te favorecer para um planejamento muito mais adequado, um planejamento estratégico, para que você possa fazer todo esse processo de troca. Segundo, você vai trabalhar a comunicação aqui, ó, a questão da promoção, que é difundir comunicações extremamente eficazes em relação ao seu produto, para que você possa
suprir o que o consumidor tem em relação de dúvidas em relação ao seu produto. Então você supre ele através do processo de comunicação, tá? Você tem que ter um contato, que é o terceiro ponto, que é um cara que você vai achar e vai comunicar ali, que vai fazer todo esse canal para você, todo esse processo, para que você possa agir ou trabalhar com prováveis compradores, ou prospectação de mercado mesmo. Essa que é a grande verdade. Você tem a quarta função, que é uma função de adaptação, ou seja, você vai ajustar e formatar a oferta de modo que ela se adapte às necessidades desses compradores locais. Vamos lembrar, a gente trabalha com abrangência, né? Incluindo atividades como fabricação, montagem, embalagem e etc. Tá? Tem que ter um processo de negociação também muito forte. Você tem que chegar a um acordo, né, sobre preço, sobre outras condições, vamos dizer assim, de ofertas, de forma que a propriedade aí e a posse possam ser transferidas para o seu consumidor final. Então nós temos esses 5 itens na qual nós trabalhamos o canal de distribuição. Vamos lembrar? Tem aqui, ó, desculpa, né? A questão da informação, promoção, contato, adaptação e negociação de todo o processo. Tá? E aí, para a gente tentar entender, nós trabalhamos essa questão de nível de canal. Mas para entender o nível de canal, vamos colocar assim, para entender como tudo isso funciona, a gente vai colocar ele em tipo de, não vou dizer um gráfico, mas um desenho para que você possa compreender de uma forma mais rápida. Então, os números de distribuição ele deve ser descrito pelo número de níveis de canal. Então, a gente vai de 1, por exemplo, a 3, para vocês entenderem 4 como funciona. Então, cada camada vai existir um intermediário, ou não, que vai desempenhar um tipo de trabalho diferenciado dentro dessa escala, tá? E isso vai fazer com que a sua propriedade, a sua participação em todo esse processo, faça com que ele chegue muito mais perto do comprador final, ok? Vamos para o canal número 1 aqui, ó. Então aqui a gente trabalha com um canal direto, onde não existe, vamos dizer assim, a figura do varejo, por exemplo, tá? Então não tem níveis de intermediação, é direto, é uma empresa trabalhando diretamente com o consumidor final, vendendo tudo isso com o consumidor final, tá? Vamos colocar talvez a Avon, Tupperware, mas vamos pensar talvez nessas empresas que usam a televisão como forma de comunicação, ou até mesmo a internet como forma de comunicação. Então não existe nenhum antivarejo, você negocia direto com a empresa, ela é responsável pela entrega do seu produto, ok? Então lembra, a gente está direto em empresa negociando com o consumidor final. Canal 2, já aparece o varejo aqui, ó. Então contém um nível de intermediário, vamos lembrar, tá? Ele está aqui, o varejista. Tá? Em mercados de consumo esse nível é tipicamente o varejo tradicional. Tá? Então o fabricante de televisão, por exemplo, câmara, pneu, como ele está dizendo aí, ele produz esse produto, mas para esse produto ser vendido ele tem que ter um intermediário, ele tem que ter um varejista como as Casas Bahia, umas lojas americanas, por exemplo, que vão efetuar a venda para esse consumidor final. Beleza? Temos o canal 3, que já apareceu uma segunda figura ali, ó, como 2 níveis de intermediário, tá? Onde existe um atacadista e um varejista. Então esse canal frequentemente é usado por fabricantes de alimentos, remédios e outros produtos. Então vamos pensar aqui, ó, que existe um atacado, o varejo compra desse atacadista e revende ao seu consumidor final. Coloquei o atacadão aqui como exemplo, só para a gente tentar entender, tá? Ah, mas professor Regioli, os caras hoje vendem para consumidor final dentro do atacadão. Beleza, mas existem muitas empresas, vamos dizer assim, pequenas de outras cidades, sem ser de Londrina aí, que fazem compras, vamos dizer assim, no atacadão e revendem em suas cidades para o preço ser mais fácil. Então o que esse cara vai? Ele existe um fabricante, vende para o atacado vai lá, vende para um varejo, o varejo repassa com o consumidor final. Beleza? E o último canal que a gente tem aqui, ó, é um com 3 níveis de intermediário. E aí a gente pensa que uma carne empacotada, por exemplo, depois a gente tenta explicar, beleza? Os corretores geralmente atuam entre o atacado e o varejo. Então o cara compra a carne desse atacado, vende para um varejista muito menor, que realmente não tem como ser atendido por um cara de grande porte, por exemplo. Então o que esse cara faz? Existe uma pessoa que fabrica, revende para o atacado, esse cara faz um intermédio entre o atacadista e o varejista. Talvez esse pequeno varejista aqui ele não tenha condições de se locomover. Então ele vai, faz a compra, repassa, e esse cara repassa para o consumidor final. Lógico que o valor do produto aí vai ter um diferencial, né? Você vai pagar um pouco mais caro por todo esse tipo de serviço. Então o que nós temos aqui? Os níveis de canal, vamos dizer assim, dentro dessa questão do varejo. Beleza? Continuando aqui,
nós podemos trabalhar então essa questão de intensidade de distribuição para a gente entender um pouquinho o final da nossa aula, como a gente vai trabalhar. Então existem alguns tipos de distribuição para que nós possamos entender o tipo de produto que a gente trabalha. Então o primeiro que nós temos aqui, ó, que é um produto de conveniência, que é um produto onde não existe esforço para compra. Por exemplo, um sorvete, um refrigerante, uma água. Você não gasta muito tempo, você está na rua, um produto de transação, né? Um produto de fácil acesso. Tá? Então o que acontece esse tipo de produto? Compra com frequência, sem comparação nenhuma, geralmente preço baixo e alta disponibilidade de mercado, ou seja, vários pontos vendendo. Né? Refrigerante, cartão telefônico e assim vai, como a gente colocou. Tá? Segundo, nós temos o produto aqui de compra comparado. Se no primeiro eu não fazia nenhum tipo de comparação, comprava por uma necessidade ali rápida, nesse caso aqui, ó, nós compramos e fazemos comparação. Então o meu consumidor ele vai investir um certo tempo, ele pesquisa a melhor oferta, né, para fazer uma compra. Então aqui a distribuição, nesse caso, ela não precisa ser muito forte como na primeira, porque você fez o quê? Você escolheu alguns pontos para esse produto serem vendidos, não muitos, alguns, tá? Então nesse tipo de produto de comparação, compra com menos frequência, compra vinculada a algumas variáveis como preço, qualidade, estilo, utilidade e assim vai. Exemplos: eletroeletrônicos, roupas, móveis, dentista e assim sucessivamente. E o terceiro, para a gente entender, nós temos os produtos de especialidades, que aí sim nós temos talvez poucos pontos ou um ponto que vai distribuir isso. Tá? Então esse produto é quase exclusivo, ele desfruta de muita preferência do consumidor e esse cara, quando ele compra, ele aceita sacrifício para comprar. Tá? Pouco ponto de venda, então a gente diz que é um ponto de especialidade, é um lugar específico. Produto muito caro, principais características de respeito à marca e valor percebido, consumidores geralmente dispõem de esforços e atenção para sua compra. Veículos, imóveis, material de construção, pacote turístico, serviço de buffet para formatura e assim vai sucessivamente. Você gasta tempo. Pensa assim, ó, em Londrina, quantas concessionárias Audi existem em Londrina? Ou vamos ampliar mais? Quantas concessionárias, talvez trocando a marca BMW, existe aí em Londrina? Quantas concessionárias da BMW existem na região de Londrina? Para pensar. Quantas concessionárias da BMW existem, vamos dizer assim, numa área mais abrangente, de Londrina até a divisa do interior de São Paulo? Tá? Então o que a gente faz? Uma única loja que atende toda essa região. Por que a gente tem que entender isso? Porque a gente precisa pensar nisso aqui, ó. Para a gente distribuir meus produtos, ele tem que ter um certo tipo de distribuição e a gente tem que compreender isso da melhor forma possível. Ok? Então o primeiro que a gente tem aqui, ó, a distribuição intensiva. Como você entendeu que é um produto de conveniência, que ele vai ter em vários locais, então o produtor ele vai maximizar o maior número possível de distribuição desse produto, ou seja, ele vai pulverizar. O produto é mais barato, ele tem que vender muito. Então ele é posicionado o mais próximo possível do seu consumidor. Então essas transações, elas são favorecidas, porque fica muito mais fácil o seu comprador avaliar o produto e comprar sem esforço nenhum. Exemplo a gente já viu aí, né? Como a gente colocou. Trouxe um exemplo antigo, mas para vocês entenderem como isso aqui funciona. Então lá em 2003, quando a Pepsi, né, tinha um mercado aí totalmente decadente, ela conseguiu crescer quase 30% de mercado. Por quê? O que ela fez? Ela usou uma forma de distribuição da Ambev, tá? Então ela era a quarta marca, ela perdia para todos os refrigerantes quase da Coca-Cola aí e do Guaraná Antártica. Então, lógico, um desses fatores que ajudaram foi o lançamento da Pepsi Twist, e ela caiu no gosto do seu consumidor, e a gente nem vai discutir campanha publicitária aqui, né, mas ela teve uma parceria com o Corinthians, enfim. Então, fora a novidade, ela usou uma distribuição intensiva da própria Ambev, colocando esse produto com um canal de comunicação mais eficaz junto aos seus consumidores finais. Então, onde você ia, você encontrava esse tipo de produto, beleza? Intensificou, pulverizou, deixou conveniente o produto ao seu consumidor. O segundo que nós temos é a distribuição seletiva. Vamos pensar aqui, ó, número reduzidos a ponto de venda. Vamos lembrar, esse membro desse canal aqui, ele presta um atendimento diferenciado dos demais aos seus consumidores. Então eles ofertam produtos aí em ponto de venda extremamente atraente, com decoração, com layout diferenciado. A gente vai ver o mix de varejo mais para frente e se especializam, por exemplo, em determinados produtos.
Vamos colocar aqui como exemplo uma loja de vinho, tá? Que fica em um local extremamente selecionado, com um número relativamente menor de distribuidores do que a gente viu na primeira etapa, talvez lojas que são escolhidas a dedo, público extremamente selecionado, e existe um acompanhamento direto aqui do distribuidor em relação a esse tipo de produto. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Então você trabalha somente com algo diferenciado. Então o distribuidor segue especificação ampla, extremamente detalhada, tem que seguir à risca um desenho da empresa, como estoque, como layout, estabelecimento, serviço, uniforme, forma de distribuição, forma de conversa e assim vai. Essa distribuição exclusiva é uma alternativa muito adotada por empresas de grande porte, com marcas extremamente estabelecidas no mercado. Vou abrir um parênteses aqui, vou citar um exemplo de uma loja que eu trabalhei quando eu era adolescente, né, antes de começar os estudos, que era a Zump. Então a Zump era igual em todos os aspectos, beleza? Tinha uma loja, duas no máximo em Londrina, mas ela seguia à risca tudo aquilo que era, vamos dizer assim, trabalhado dentro da matriz. Então se você entrasse em uma, você entrava em todas. A mesma composição, a mesma música, a mesma coloração de cores dentro da loja de parede, a mesma formação de arara, as mesmas distribuição das roupas. Então era uma, por exemplo, calça, camisa, bermuda, ou calça, bermuda, camiseta. Então seguia tudo isso, uma sequência, para que quando a pessoa entrasse em outra loja, em uma outra cidade, como Maringá, por exemplo, ela se sentisse muito mais à vontade, ok? Não vendia em todos os lugares, simplesmente na loja própria, né? Então um exemplo aí que a gente tem, né, uma questão mais pesada de exclusividade, trocando o terceiro, perdão, como a própria Bulgari, que criou em 2003 a sua primeira loja. Enfim, ela era totalmente diferenciada. Hoje a gente vê que ela já tem uma questão de diferenciação de mercado, mas aqui, ó, ela tem uma única loja, seguindo tudo aquilo que a gente falou, como fachada de mármore, salmão, madeiramento interno, lâmina, e fora o agregamento que a gente tem no seu produto, que tem um valor agregado muito maior. Então é isso que a gente começa a entender. Nesse tipo de distribuição existe um local, né? Vamos colocar assim, diferente da seletiva, que existe aí talvez, né, 2, 3 lugares, e a intensiva, que a gente pulveriza essa mercadoria. Beleza, pessoal? Então nós encerramos aqui essa gravação da aula remota. Encontro vocês nessa segunda-feira para a gente discutir um pouco mais sobre isso no nosso segundo horário, às 9 horas. Um forte abraço a todos e até lá.